Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho que esse jogo é um daqueles momentos que até o corintiano menos fanático, até o corintiano que pouco acompanha, mas que para pra assistir, né? Até esse corintiano que não é tão fanático, até esse cara se estressa. Sabe? Esse é um daqueles jogos que qualquer um fica estressado. O mais fanático, o menos fanático, qualquer um se estressa com o que aconteceu nessa derrota para o Bragantino. Outra derrota para o Bragantino, tomando um gol nos acréscimos. Igual no primeiro turno lá em Itaquera. De novo, tomando um gol no final para esse time horrível do Bragantino. Que nos últimos 10 jogos só tinha uma vitória. Uma vitória em 10 jogos. E o Corinthians vai lá e ressuscita esses caras. O Bragantino de Wagner Mancini, que adora ganhar do Corinthians. Parabéns, Dorival. Parabéns, Edna Alves Batista. Parabéns, jogadores do Corinthians, por mais uma postura patética. Mais um jogo que os jogadores escolhem não correr. Os jogadores escolhem não competir. Os jogadores escolhem não fazer nada. Outra postura patética. Eles acharam mesmo que ia ser igual o que foi contra o Ceará, o Fluminense, o Vitória, que foram jogos fora de casa, que o Corinthians venceu, não jogando nada, não é? Contra Ceará, Fluminense e Vitória, 3 vitórias fora de casa, por 1-0, que o Corinthians não jogou nada. Aí eles acharam que podia ser a mesma coisa. Vai ser igual o que foi contra o Vitória. A gente vai segurar aqui atrás, o Bragantino não vai chegar, aí numa bola a gente faz o gol, ganha de 1-0 de novo e vai todo mundo feliz pra casa. Eba! É isso que vocês pensaram, né, jogadores do Corinthians? Essa mentalidade pequena que vocês têm, mentalidade de bosta que vocês têm, né? Vamos achar uma bola aqui e ganhar de 1-0 e se fechar com a bunda lá atrás. Vocês acharam que daria certo de novo, né, Corinthians? Pois é, vocês acharam. Pois é, não deu. A derrota pro Santos, a derrota pro Sport não ensinou nada. A derrota pro Juventude não ensinou nada. E eu acho que essa derrota para o Bragantino também não vai ensinar nada. Vai pegar Cruzeiro e Fortaleza fora de casa, vai ser a mesma postura patética. Achando que uma bola mágica vai aparecer e vai ganhar de 1-0. Time patético, né? Mas vamos falar não só do time, não. Vamos falar de outros aqui. Vamos falar da escalação, né? O Dorival, ele colocou Ranieri, Martinez e Bidon no meio de campo. 3 jogadores que estavam suspensos contra o Grêmio. Então, para eles não perderem ritmo de jogo, começaram jogando. Beleza, isso eu entendi. O Maicon e o Carrijo estavam no banco? Beleza, compreensível. Aí o time do Corinthians começa bem, na minha opinião, começa mais ou menos. Mais pra mais do que pra menos. O time começa bem o jogo. O Yuri Alberto, uma chance na cara do goleiro, de canhota, pegou fraco, o goleiro pegou. Aí depois, Breno Bidon, num chute de fora da área, na trave. Belo chute do Bidon, foi azarado, né? O Corinthians estava bem. Aí vem a lesão do Ranieri. Sentiu a coxa. Mais um jogador do Corinthians que é de vidro, né? Mais um jogador que se encostar machuca, né? Encostou, machucou. É o Ranieri, é só mais um, né? Tem vários desse elenco que é só encostar e o cara machuca. Né? O Ranieri caiu no chão, sentiu um problema muscular. Saiu. Quem entrou? O Angileri. O Angileri entrou. O Angileri. Aí eu pensei, Ranieri saindo, ele pode colocar o Maicon ou o Carrijo, fazer um losango ali com uma linha de 4 atrás. Não, ele coloca o Angileri de novo, improvisado de terceiro zagueiro.
Aí eu pensando aqui, o Ranieri, no jogo, não tava jogando de volante. O Ranieri tava jogando de terceiro zagueiro. O Ranieri tava enfiado lá atrás com o Gustavo Henrique e o Tchoca. É mais um jogo que o Dorival insiste em colocar 3 zagueiros. É mais um jogo. Em vez dele colocar o losango, fazer o tal feijão com arroz, que ele se gaba tanto por fazer bem, não. Chega no Corinthians, o Dorival quer inventar. Ele quer inventar moda, né? E coloca 3 zagueiros. Aí ele tem André Ramalho no banco de zagueiro. Ele tem o Ramalho, que é acostumado a jogar de 3 zagueiros. Não, ele coloca o Angileri. Antes da desgraça acontecer, ele coloca o Angileri. Aí o time piora. Pois é, o time piora. O Bragantino cresce no jogo, a postura patética do Corinthians só aumenta. Aí nos acréscimos, foi nos acréscimos? Não lembro. Mas no final do primeiro tempo, o Angileri vai lá e faz um pênalti imbecil, um pênalti infantil, que claramente foi pênalti. Claramente, ele vai nas costas do cara, dá um tranco nas costas, é pênalti. Que coisa, né, Dorival? O cara que você coloca faz pênalti. Será coincidência? Será coincidência? Aí vai pro intervalo e eu pensando, o Dorival vai consertar a cagada que ele fez. Não. Não, mantém o Angileri. Aí o Angileri, depois, toma cartão amarelo. Toma cartão amarelo. A postura ridícula do Corinthians continua. Aí depois tem um escanteio. Tem um escanteio pro Bragantino. Confusão na área, né? Aí a Edna, que escalaram pra arbitrar esse jogo. Sim, escalaram a Edna Alves Batista pra arbitrar esse jogo. Aí se a gente xinga a Edna, a gente é um machista, né? Pois é. Confusão na área. Aí, em vez da Edna conversar, dar advertência, não. Ela dá amarelo pro Martínez e pro cara do Bragantino. Só que ela não lembrava que o Martínez já tinha amarelo. E é obrigada a expulsar o Martínez. Olha que beleza. Um jogador a menos. E ela não precisava dar amarelo. Era só conversar. Só conversar. Dar advertência. Não, ela amarela os dois. Porque ela é machona, né? Ela é machona. Ela é machona, a Edna, né? Vai dar amarelo pra todo mundo que desafiar a machona Edna. Aí eu que sou machista, né? Aí ela expulsa o Martínez. Pois é. E o Martínez, mano, ele tava suspenso no último jogo, gente. Ele tava suspenso. Ele acabou de voltar. E tá suspenso de novo. Mano, primeiro ele toma o cartão amarelo besta. E o segundo mais besta ainda. Mano, e tá suspenso de novo. Já teve aquele caso que ele se atrasou pra se representar por causa lá da documentação do filho dele, né? Aí aplicaram multa. Ele ficou de fora de 2 jogos. Aí agora, ficou de fora contra o Grêmio, suspenso. Ficou de fora agora, vai ficar de fora no caso, vai ficar de fora contra o Ceará, suspenso de novo. Não tem ninguém lá dentro pra conversar com o Martínez, não, né? Não tem ninguém pra conversar com ele. Inacreditável, cara. Aí depois, com 1 a menos, pasmem, o Corinthians empata. O Yuri Alberto toma a bola no meio de campo, passa para o Memphis finaliza e no rebote, Yuri Alberto empata o jogo. Falei, é isso aí, mano. Empatamos, 1 a 1, é isso aí, Yuri Alberto. É isso aí, 1 a 1. Vamos lá, quem sabe dá pra virar o jogo. Quem sabe? Quem sabe? Mas aí temos um técnico chamado Dorival Júnior, que teve uma noite pra esquecer, né? Sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Né? Primeiro, ele só coloca o Maicon e o Carrijo depois que o Martínez é expulso, né? Aí o time empata o jogo, ó que coisa. Aí ele resolve tirar o Matheus Bidu. Ele tira o Matheus Bidu e deixa o Angileri em campo. O Angileri tava amarelado. E o Matheus Bidu, não, ele não tava. Deixava o Bidu em campo e tirava o Angileri, que não tava bem, ele não entrou bem. Tava com amarelo.
Mas parece que o nosso técnico, ele não tem 2 bolas no saco, ele não é homem o suficiente pra consertar a merda que ele fez. Ô Dorival, não tá escrito nas regras do futebol que é proibido você tirar um jogador que você já colocou. Você tá livre pra substituir quem você quiser, Dorival. Você podia tirar o Angileri, mesmo tendo colocado ele no primeiro tempo, mas não, ele deixa o Angileri. Ele não conserta a cagada que ele fez, porque não é homem pra isso, porque é um frouxo, Dorival. Você é um frouxo. Te falta 2 bolas no saco, Dorival. Aí o que acontece? Ele tira o Memphis no final, tira o Garro, né? Com 1 a menos, 1 a 1 tá tudo bem, né? Com 1 a menos, 1 ponto tá legal. Só que aí ele coloca o Charles e ele coloca o Angileri. Ele deixa o Angileri, no caso. Ele deixa o Angileri. Chega no final, nos acréscimos. O John, o tal do John com a bola. O Angileri dá 2 passos pra trás, deixa o cara cruzar e um tal de Pita faz o gol da vitória do Bragantino. É inacreditável. É inacreditável. Aí teve o Angileri fazendo o pênalti no primeiro tempo. Aí tomamos um gol do Sacha. A filha da Xuxa fez gol na gente. Sacha. Tomamos um gol da filha da Xuxa. Porra! Aí chega no segundo tempo, o Angileri toma amarelo, se mantém em campo e afrouxa na marcação, deixa o cara cruzar. E o Pita, o tal do Pita, o Pita, faz o gol da vitória do Bragantino. Porque o Dorival não é homem suficiente pra consertar a cagada que ele fez e tirar o Angileri, que já tinha amarelo, e prefere tirar o Matheus Bidu. Parabéns. Aí chegou no final, ficou chorando, reclamando de pênalti. Nem teve pênalti no final, nem teve. Ficou chorando porque sabe que fez merda. Sabe que fez e não consertou. Porque é frouxo demais pra isso. Parabéns, Dorival. A Edna fez uma arbitragem patética. Tá certo, patética. Patética. Não era pra expulsar o Martinez. Mas o Dorival, olha, eu acho que esse foi o jogo que o Dorival mais me irritou. De longe. Me irritou demais. Sério. E tem também a postura dos jogadores, né? Mais uma vez, mais um jogo que os jogadores não escolhem jogar. Com aquela mentalidade de bosta que eles têm. E é isso aí. E mais uma vez, perdendo para o Bragantino, tomando um gol dos acréscimos. Mais uma vez. O Bragantino, que nos últimos 10 jogos só tinha uma vitória. Querem falar alguma coisa? Comentem aí, porque não tem mais o que falar. Não tem mais o que falar. É isso aí. Comente o que vocês acharam do jogo. E é isso. É isso. Eu vou me despedindo por aqui, porque senão eu vou acabar falando palavras, né, de baixo calão. Até o próximo vídeo.